Opa pessoal, como é que vocês estão? E aí, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem por aí. Tô bem, graças a Deus. Acordei ainda agora. Dormi ali, acabou que anoiteceu um pouco, olha. E aí, agora eu vou preparar uma massazinha de milho pra cozinhar com os ovos e jantar, né? Ó, é... Rapaz, eu estava refletindo mais cedo, antes até de dormir, depois eu peguei no sono, sobre uma palestra que teve hoje lá na escola. Uma palestra muito relevante, né? É, né por conta da emergência, né? De se intensificar esse conhecimento na juventude, né? Na escola, no ensino fundamental e médio. Que é a questão da violência contra a mulher. Né? Hoje na escola teve uma palestra muito boa sobre a Lei Maria da Penha. Né? Foi uma palestra apresentada pelo pessoal da Polícia Militar de Roraima, né, que trabalha com essa questão da Maria da Penha. Inclusive, ele trouxe até uma atualização bem recente de ontem, né, onde o STF colocou na lei que a questão da violência contra a mulher, né, a violência doméstica, e aí culminando, né, por exemplo, no feminicídio, ele vai se estender aos ambientes de trabalho, onde a mulher esteja trabalhando, né? Porque a gente sabe que esse tipo de agressão contra a mulher, ele ocorre no trabalho também. E quando a gente fala de... Parece que eu coloquei massa demais, olha. E quando a gente fala de agressão contra a mulher, a gente não está falando só de agressão física, não. A gente está falando da agressão psicológica, né? Da agressão, né, emocional, aquela questão toda, né? Onde ocorre com mais frequência no lar mesmo, né? Onde a mulher mora ali com o seu esposo, né? O convívio com o namorado, algo nesse sentido. E assim é muito relevante trazer isso para dentro das escolas, né? Não ficar só em temas transversais, né? Mas vir uma palestra ou preparar um dia para falar só sobre isso, e não só uma vez no ano. Tem que ser com mais frequência para deixar as meninas cientes que a violência contra a mulher ela acontece todo dia e toda hora, né? Aqui no nosso município, por exemplo, é um índice muito grande, salvo engano, é o maior do estado de Roraima em termos de crimes, né, nesse sentido aí, contra a mulher. Então, aqui no estado de Roraima também é uma questão muito acentuada. Do Roraima, salvo engano, eu não vou dizer o primeiro não, mas parece que está em primeiro lugar nessa questão do estupro contra a mulher. Salvo engano, é o primeiro lugar, né? Então, essas ferramentas, né, de conscientização, essas palestras, elas são essenciais, né? E para os meninos também saberem dos limites deles, né? Saber dos limites e procurando reconhecer dentro do lado dele também, e procurar, se for o caso que ele conviva, né, fazer o contrário. Porque o palestrante lá, ele até falou que cresceu num lar tóxico assim, né? Onde a mãe dele era desrespeitada pelo pai dele, né? Foi ele que falou. Então é muito importante. E aí ele deu até um exemplo de limites, né? Que a menina é interessante, desde cedo começar a ter um entendimento sobre isso,
Como, por exemplo, o namorado ou o esposo, numa hora de uma discussão, ele dá um empurrão nela, né? Mesmo que não machuque, mesmo que não doa, mas ele vai saber, por exemplo, que aquele ali é um limite que ele pode chegar, né? Ah, até aqui eu posso fazer, posso dar um empurrão nela. Ela não reclamou, não denunciou, tá entendendo como é que é as coisas? Isso aí virou a chavinha em algum detalhe na minha cabeça sobre isso. É uma questão tão simples, né, que com certeza você já sabia. E eu até já sabia, mas de uma outra forma. Mas quando ele falou dessa forma, eu falei, nossa, é mesmo. Porque os limites, eles muitas das vezes, eles vão sendo avançados e quebrados devagar, né? Ele dá um empurrão aqui, aí não aconteceu nada, conforme eu falei aí. Aí daqui a pouco ele já vai fazer uma coisa mais, né? Já vai dar um tapa, por exemplo. Porque tudo começa, na verdade, com a questão verbal, né? Aí nós já pulamos direto pro empurrão, então, mas, né, para ilustrar melhor e mais rapidamente o que o palestrante lá falou, né? Então, eu tenho certeza que as meninas hoje, né, elas tiveram todo mundo, né? Porque isso cabe a todos nós cada vez mais nos inteirarmos sobre isso. Ainda mais a gente que trabalha na área da educação. Essas palestras são muito boas, né? No primeiro semestre veio uma da Defensoria para falar sobre a questão da violência contra a criança e o adolescente, né? Mas isso aí a gente poderia até falar depois, que eu queria só frisar isso aí para vocês, para não ficar muito longo aí. Mas assim, foi uma palestra muito interessante também essa da Defensoria. Eu nunca tinha participado, na verdade, de uma palestra como aquela. Foi uma palestra muito com informações assim importantes, contada de uma forma simples, né? E ensinando também a gente como agir, né, numa situação onde a gente perceba que o aluno esteja, né, passando por uma situação onde cabe a gente como cidadão intervir, né? Porque na verdade o cuidado com a criança e do adolescente não é dever só da família não, e nem da escola, é de todo mundo. Se você vê uma criança ou um adolescente, seja quem for, parente quem for, em situação de risco, você tem como obrigação proteger essa criança e esse adolescente. Você tem obrigação como cidadão, isso é lei, né? Então, toda vez que a gente vê uma criança e um adolescente, a gente tem que ter uma visão, né, diferenciada, porque eles são o futuro da sociedade, né? Assim como nós, né, fomos na idade deles e estamos agora trabalhando para a reprodução dessa sociedade, dessa cultura, né? Então, nós somos responsáveis. Até pelo estado, né, de formação de caráter, de mentalidade, de emoção que essas pessoas estão nesse processo. Então a gente tem que protegê-los. Pois é, pessoal, essa palestra da PM aí, referente a Maria da Penha, foi muito boa, né? Muito boa, veio agregar conhecimento, né? Então, que aconteça mais palestras, né? Nesse sentido de conscientizar né, a futura geração adulta, né? Porque como foi destacado, a pessoa não nasce, né, querendo fazer isso, né? Ninguém, quando pequeno, vai dizer que quando tiver adulto vai bater na namorada, vai bater na mulher. Ele se torna aquilo, né? Então, as palestras, elas são essenciais no sentido de mitigar situações, né, adversas, né, que estão acontecendo e também de já trabalhar na prevenção, né, dessa própria questão aí, porque esses meninos, como eu falei, daqui a pouco eles vão estar na nossa cidade trabalhando e a gente já se aposentando. Assim esperamos, né, com relação ao aposento. Pessoal, então é isso, né? Eu queria só dar uma refletida sobre isso. Obrigado a todos. Tamo junto.